Muito bem, pessoal. Vamos continuando o estudo do direito civil e vamos conversar hoje sobre os bens. E aqui tem muita coisa para a gente conversar. São poucos artigos no código, mas com muitos detalhes, como eu vou mostrar para vocês, e com muitas possíveis pegadinhas que a banca faz, comparação um com o outro. E claro, a gente vai trabalhar tudo aqui com meio de esquemas, por meio de quadros, para ajudar vocês a entenderem definitivamente tudo que vocês precisam para a prova sobre os bens aqui no Código Civil. Primeiro, nós vamos ver muitas classificações. A primeira classificação que a gente tem aqui são os bens imóveis e os bens móveis. Quando eu falo em bem imóvel, a primeira coisa que as pessoas pensam é uma casa, um terreno, é um imóvel. É um bem que não sai do lugar, que não se move. É isso. Isso é o bem imóvel. E quando eu falo em bem móvel, as pessoas costumam pensar primeiro num carro, o veículo. Claro, o veículo. Esse que você usa para ir de um lugar para o outro. O veículo, ele é um bem móvel. Ele se move. Ele vai de um lugar para outro. É tão simples o direito civil, só que ele tem alguns detalhes aqui no código que na hora da prova podem dificultar se você não consegue entender a lógica que eu vou explicar nessa aula. Pessoal, o bem imóvel, então, pensando numa casa, o bem imóvel é o solo e tudo que se lhe incorporar, natural ou artificialmente. O que se incorpora ao solo de forma natural? Uma árvore. Uma árvore cresce sobre o solo. E a árvore é um bem imóvel. E o que se incorpora artificialmente sobre o solo? Uma casa. Constrói uma casa. Para construir uma casa, se pegam materiais de construção e se faz a casa. E aquilo tudo que foi colocado artificialmente sobre o solo é o bem imóvel. E é interessante que os materiais de construção, antes de serem empregados na casa, para a construção da casa, eles eram bens móveis. Porque eu pego um tijolo, eu posso pegar um tijolo e mover ele de um lugar para o outro, quando ele ainda não está na construção. É isso. E essa é a lógica do bem móvel ou imóvel. E a gente vai ver uma questão mais detalhista sobre os materiais de construção. Eu vou falar mais sobre isso ainda hoje. No primeiro momento, a gente tem que saber, então, o que é o bem imóvel. E o bem imóvel é o solo e tudo que se lhe incorpora natural ou artificialmente. Maravilha, já sabemos, então, o conceito de bem imóvel. Só que, às vezes, tem coisas que não seriam bens imóveis, mas a lei diz que é. A lei diz que, para os efeitos legais, são também tratados como bens imóveis os direitos reais sobre os imóveis e ações que asseguram esses direitos reais. Então, os direitos reais, os direitos que são ligados ao próprio bem imóvel, são bens imóveis para todos os efeitos legais, e também o direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta, no caso de uma herança, é também um bem imóvel. Aqui, mais importante que entender, é importante decorar. Porque é um dos pontos que mais cai em prova de concurso. E a banca simplesmente vai tentar te confundir, dizendo que esses consideram-se móveis. Não, esses consideram-se imóveis. Depois nós vamos ver quais que são, por causa do código, considerados móveis. E eu fiz um quadrinho também para a gente comparar eles, para memorizar. Vocês vão perceber que quando vocês começam a treinar por questões, vocês não esquecem mais. Mas, num primeiro momento, é bem importante a gente ir visualizando esses detalhes. Bom, e aí nós temos ainda nos bens imóveis a situação que não perdem o caráter de imóveis, não deixa de ser um bem imóvel, olha só, a edificação que, separada do solo, mas conservando a sua unidade, for removida para outro local. Poucas pessoas viram isso ao vivo, na prática, né? Mas com certeza já viram na televisão, talvez até em algum filme, ou até mesmo em um desenho animado, quando eles pegam uma casa e mudam a casa de lugar. Parece coisa de desenho animado, né?
Pega uma casa, então, inteira, casa direitinho, com telhado, tudo, pega ela e bota no reboque de um caminhão, leva para outro lugar e coloca lá. Essa casa que mudou de lugar, essa casa que se movimentou, não deixa de ser um bem imóvel. A edificação separada do solo, mas conservando a sua unidade, ela é ainda bem imóvel. E também os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Agora é a situação. A gente está fazendo uma obra, e aí, para fazer essa revitalização, por exemplo, em algum espaço, eles tiram todas as janelas e portas daquele lugar. Eles tiram as janelas e portas e deixam num depósito. Aí fazem toda a reforma, depois pegam essas janelas e portas e colocam de novo naquele imóvel. Essas janelas e portas se movimentaram, foram retiradas do lugar, mas elas foram retiradas para voltar para esse mesmo lugar. Nesse caso, elas continuam sendo bens imóveis, porque elas são parte daquele bem imóvel e continuam sendo bens imóveis para todos os efeitos. Diferentemente seria o caso quando eu retiro as portas e janelas e não coloco de volta. Aí elas se tornam bens móveis. Todo o material que é retirado do imóvel e não vai voltar para ele, ou, por exemplo, no caso de uma demolição, aí ele se torna bem móvel. Muito bem. E agora vem os bens móveis. Vamos ver, então, quais são os bens móveis que nós temos aqui. Os bens móveis são os suscetíveis de movimento próprio. São os bens que se movimentam. Um veículo se movimenta, não se movimenta? O veículo muda de lugar. Ou por conta própria ou por força alheia. Tem bens móveis que têm movimento próprio. Os animais, por exemplo, são considerados bens móveis. Agora, tem outros que é por força alheia. Alguém pega o bem, tira de um lugar e coloca em outro. Sem alteração da substância ou destinação econômico-social. Bom, então, a primeira diferença teórica aqui, que cai bastante em prova, o conceito legal, o conceito do Código Civil sobre bem imóvel e sobre bem móvel. Vamos ver? O bem imóvel é o solo e tudo que se incorpora nele, natural ou artificialmente. Sim, a gente viu, uma árvore que cresce é natural e o artificial pode ser uma construção de uma casa, por exemplo. E os bens móveis são aqueles que têm movimento próprio ou que podem ser removidos de um lugar por outro por força alheia, por força de alguém. É todo aquele bem que tu pode a qualquer momento pegar num lugar e colocar em outro. Tranquilo, né? Até aqui é bem tranquilo de se entender o conceito, mas vocês têm que ter muito cuidado na prova com esses detalhes de quando o bem imóvel é considerado assim por lei e quando ele não perde a qualidade, quando ele não deixa de ser um bem imóvel. Assim como nós vimos esses detalhes nos bens imóveis, aqui nos bens móveis também tem esses detalhes. Olha só, consideram-se móveis para os efeitos legais. São bens que pela lei são móveis. E ponto final. E se cair na prova, tem que saber. Energia que tem valor econômico. Energia elétrica tem valor econômico? Claro que sim. A gente paga a conta de luz e não paga barato, né? A energia elétrica é um bem móvel. Também, direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes. Olha aqui, se é um direito real sobre um bem móvel, se é um direito real sobre o bem móvel, ele considera-se móvel. E direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Direitos pessoais de caráter patrimonial e as ações sobre eles também são bens móveis. Vamos comparar então? A gente viu antes os imóveis para efeitos legais e agora acabamos de ver os móveis para efeitos legais. E na hora da prova, a banca vai trocar um pelo outro, ela vai tentar te enganar aqui, só que ela não vai conseguir, porque na hora da prova, tu vai fechar os olhos e tu vai lembrar desse quadro que a gente viu. Por isso que é importante que depois da aula, vocês releiam esse material muitas e muitas vezes e treinem com muitas questões.
Imóveis para efeitos legais. São os direitos reais sobre imóveis e ações que asseguram, como a gente viu. Olha aqui, ó, direitos reais sobre imóvel é imóvel. Direito real sobre imóvel é móvel. Então, o critério não é ser um direito real. Não memoriza assim, senão vai te atrapalhar. Memoriza o seguinte: direito real sobre imóvel é bem imóvel. Direito real sobre móvel é bem móvel. Tranquilo, essa é fácil, né? Segundo, direito à sucessão aberta é imóvel. Direito à sucessão aberta é imóvel. Tranquilo. Aí são bens móveis também, as energias, como energia elétrica, e direitos pessoais de caráter patrimonial e as ações sobre eles. Então, se é pessoal, se é energia, ou se é direito real sobre móvel, é bem móvel. Se é sucessão aberta, ou direitos reais sobre imóveis, é bem imóvel. E isso aqui vai te ajudar a resolver muitas questões em prova, como tu vai perceber quando começar a treinar. Bom, lembra que eu falei sobre retirar material de construção? Eu falei que se eu tiro o material de uma construção para colocar nele de volta, continua sendo imóvel. Lembra? Dei o exemplo das portas e das janelas. Pois é. Aí o artigo 84 vai falar uma outra situação do bem se tornar móvel. Olha só. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Aquele tijolo que está lá numa loja de materiais de construção, esperando ser comprado para servir para uma construção, enquanto ele está lá, ele é um bem móvel. Ele é um bem móvel. Sim, porque qual é o conceito do bem móvel? É aquele bem que pode se mover por conta própria ou por força alheia. E por força alheia, o tijolo ele vai se mover. Porque quando eu for fazer a minha construção, eu vou lá na loja, eu vou comprar o tijolo, eu vou pegar ele e vou levar para o lugar da construção. Ele é um bem móvel ainda. Porque ele não está empregado na construção. Depois que ele é empregado na construção, ele se torna imóvel. Claro, eu sei, professor, porque o bem imóvel é o solo e tudo que se incorpora a ele natural artificialmente. No momento que o tijolo se incorpora ao solo numa construção, ele se torna um bem imóvel. É isso aí, tu entendeu o raciocínio. É isso. Essa é a lógica do bem móvel ou imóvel. Então, o material destinado a alguma construção, enquanto não empregado, continua sendo bem móvel. Aí, no momento que ele entra na construção, ele se torna imóvel. Perfeito. E ele readquire essa qualidade. Que qualidade? A qualidade de móvel, os provenientes de demolição de algum prédio. Se um prédio é demolido, tudo que sai da demolição volta a ser bem móvel. E aí aquele tijolo, que nasceu um bem móvel, se tornou imóvel na construção, volta a ser bem móvel quando o prédio é demolido. É isso. Essa é a lógica que nós temos aqui. E assim, então, a gente consegue diferenciar os bens imóveis dos móveis no que se refere à construção. Vamos retomar? Bem imóvel. Vai ser imóvel a edificação que, separada do solo, mas conservando a sua unidade, é removida para outro local. Lembra que eu falei? Pega a casa, tira do solo, bota no caminhão e leva para outro lugar, coloca no solo de novo. Essa casa continuou sendo bem imóvel. E também o material provisoriamente separado de um prédio para nele se reempregar. Tiramos as portas, as janelas, o telhado para fazer uma reforma e depois a gente coloca de novo esses bens na construção. Esse tempo que eles ficaram fora, num depósito, ou na própria casa, num canto, durante a reforma, eles não deixaram de ser bens imóveis. Eles só deixam de ser bens imóveis se a casa é demolida. E é essa a diferença. Vai ser móvel o material destinado para alguma construção enquanto não empregado. Enquanto o tijolo está lá na loja de construção, loja de materiais de construção, ele continua sendo um bem móvel. E o material proveniente de demolição de algum prédio. Quer dizer, depois que ele já esteve num prédio, o prédio foi demolido, aquilo que sobrou da demolição são bens móveis. É isso. Destacamos então aqui a diferença de bens móveis e bens imóveis, e eu tenho certeza que agora não vai ter questão na prova que consiga te derrubar. Eu separei algumas questões também para a gente treinar. Depois que a gente concluir essa parte de análise teórica, nós vamos treinar também com as questões.
O próximo conceito que nós temos aqui nos bens é o de bens fungíveis e bens consumíveis. Bom, o bem fungível é um bem móvel que pode substituir-se por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Pessoal, a gente tem bens, nós mesmos, cada um de nós, bens da nossa propriedade, que tem bens que são insubstituíveis, não tem? E tem bens que são substituíveis. Por exemplo, aquele relógio que é da tua família há 4 gerações, que já passou lá pelo teu bisavô e está contigo hoje, esse é um bem infungível, porque ele tem um valor agregado que não se substitui com dinheiro. Eu não posso ir lá numa loja e comprar um relógio igual, ele não vai ter o mesmo valor para ti. Ele tem essa questão diferencial, então ele é insubstituível. É isso que é um bem infungível, é um bem insubstituível. Já o bem fungível é o bem substituído. Por exemplo, eu comprei, eu vou lá comprar pensando coisas simples, não vamos nem falar em safra, né? Eu vou ali no supermercado e vou comprar 10 maçãs. Eu vou lá e pego 10 maçãs. Aí eu estou lá no caixa na hora de pagar e alguém diz, não leva essas, leva essas outras. Ou eu comprei as 10 maçãs e quero trocar e eles me dão 10 maçãs no lugar. É a mesma coisa? Sim, é substituível. Uma maçã pode ser substituída pela outra. E isso é um bem fungível. É o que admite essa substituição. E o bem vai ser infungível quando ele não possa ser substituído por outro. Uma obra de arte, por exemplo. Eu posso pegar uma obra de arte de um autor, de um pintor já falecido, e substituir ela por outra? Não tem como. É um bem insubstituível, porque ele tem um valor agregado. Então essa é a questão do bem ser fungível ou infungível. Basicamente, a gente pode aqui, para fins de prova, trazer como sinônimo de substituível o fungível. E infungível vai ser aquele insubstituível, aquele que eu não posso trocar por outro. E consumíveis? Consumíveis são os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação, os destinados à venda. O que é o bem consumível? É um bem que eu vou utilizar e você não vai poder utilizar. Comprei uma maçã. Comprei a maçã e comi ela. Tem como alguém usar? Não. Eu usei, eu consumi. O bem consumível é esse que, quando se usa, se destrói a própria substância. Esse é um bem consumível. Nem todo bem é consumível. Tem muitos bens que a gente utiliza e depois passa adiante. Roupas, veículo, são bens não consumíveis. Então é isso, pessoal. Essa é a questão, então, de bens fungíveis e consumíveis, que é uma classificação dentro dos bens móveis, né? Porque eles são bens móveis também. A gente tem também a classificação dos bens divisíveis. Um bem divisível é aquele que se pode fracionar sem alterar a sua substância, sem diminuição considerável do valor ou prejuízo a que se destina. Então, um bem divisível é um bem que eu posso dividir e ele não perde o seu valor, a sua substância. Já o bem indivisível é aquele bem que eu não tenho como dividir, porque senão ele se perde, ele perde o seu valor. Por exemplo, nós compramos uma obra de arte. Eu e você compramos uma obra de arte. Pagamos meio a meio. E em dado momento a gente pensa, eu quero ficar com a minha parte e você fica com a sua, uma obra de arte. Pega um quadro da Mona Lisa. Bom, tudo bem, vamos cortar o meio. Tu fica com a parte de cima, eu fico com a parte de baixo. Ou vamos cortar assim, eu fico com a parte esquerda, tu fica com a parte da direita. Não perde o valor esse quadro? Claro que perde, né? Não dá para fazer isso. Ou um cavalo de corrida, por exemplo. Compramos um cavalo de corrida. Não queremos mais, vamos dividir o cavalo. Não tem como cortar o cavalo ao meio. Quer dizer,
ter? Tem, seria uma atrocidade. E ele perderia o valor, claro, e mataria o animal. Então, o bem divisível é aquele que eu posso dividir sem perder o seu valor. E o indivisível é aquele que eu não posso, porque se eu dividir ele perde o valor dele é ele inteiro. Bom, e os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Tem casos que a lei vai dizer que os bens são indivisíveis, e tem casos que, por vontade das partes, não se quer dividir. Por exemplo, a gente tem uma coleção de livros que tem 12 livros nessa coleção. Com certeza, se você anuncia para venda um dos livros, ou se você anuncia a coleção completa, a coleção agrega mais valor. E por vontade das partes, pode-se determinar que essa coleção não seja separada, que os livros não saiam dessa coleção. Essa que seria a ideia por vontade das partes. E tem casos que a lei pode determinar que alguma situação não pode ser divididos os bens que naturalmente seriam divisíveis, mas por causa de uma situação legal, a lei diz que não pode. Isso seria também possível. Muito bem. E agora a gente tem os bens singulares e os bens coletivos. E dentro dos bens singulares e dos bens coletivos, nós temos uma classificação muito cobrada em prova, que é a universalidade de fato e a universalidade de direito. Para entender isso, nós precisamos entender, então, essa questão do bem singular e do bem coletivo. O singular é um bem que, embora reunido, se considera em separado e independente dos outros. Então, tem uma biblioteca. O que tem numa biblioteca? Muitos e muitos livros. Todos os livros juntos formam essa biblioteca. Mas eu posso pegar um dos livros, tirar da biblioteca e levar embora? Posso. E é isso que é um bem singular. É um bem que faz parte de um coletivo, mas que eu consigo retirar ele desse coletivo. Um livro em uma biblioteca é um exemplo clássico disso. Utilizado em muitos livros e também cobrado em provas de concurso. E o que é essa biblioteca? Ela é uma universalidade de bens. São muitos bens que juntos formam esse bem coletivo que é a biblioteca. A biblioteca é uma universalidade de fato. Pluralidade de bens que tem destinação unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ter relações jurídicas próprias. Cada bem da biblioteca, cada livro pode ter uma relação própria. A biblioteca pode vender e comprar livros também, além de mantê-los lá naquele acervo. A biblioteca não precisa vender todos os livros, ela pode se desfazer só de alguns. E o que é a universalidade de direito? Universalidade de direito é o complexo de relações jurídicas de uma mesma pessoa que tem valor econômico. Como assim? O teu patrimônio. Eu não tenho ainda patrimônio, professor, por isso que eu estou estudando para concurso. Então, o patrimônio é que tu vai ter futuramente. Futuramente, você vai ter carro, casa, apartamento na praia, sei lá. Você vai ter vários bens. Esses bens são singulares, só que juntos eles constituem uma coisa, que é o teu patrimônio. E isso é uma universalidade de direito. Quando alguém falece, o espólio do falecido, os bens do falecido que vão ser depois passados para a herança, esse espólio também é uma universalidade de direito. Quando uma empresa vai à falência, a massa falida, tudo que sobrou da empresa, aquilo é uma universalidade de direito. Quer dizer, são várias relações de uma pessoa com valor econômico. Está aí, então, universalidade de fato e universalidade de direito, com exemplos. Eu coloquei aqui no material e não cheguei a falar para vocês. Um outro exemplo de universalidade de fato que é utilizado pela doutrina é a floresta também, se enquadraria aí. Então é isso, pessoal. É isso que nós temos nessa questão sobre universalidade de fato e universalidade de direito. Nós temos ainda mais um assunto aqui dentro dos bens para tratar, quer dizer, mais de um assunto. O próximo é a divisão dos bens principais, acessórios e as pertenças, mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.